Olá, está começando a Audiência Pública, o programa prestador de serviço aqui da TV Mix Regional. A você o nosso carinho, o nosso respeito, você que está com o seu televisor ligados aqui na TV Mix Regional, muito obrigado pela sua atenção. Você principalmente hoje da cidade de Pirassununga e toda a nossa região, pois estamos recebendo uma convidada que é professora e também contadora de história, a Maria Cândida Figueira, que vai já se apresentar para você e vamos falar um pouquinho sobre cultura. Isso mesmo, cultura é o tema do programa de hoje. Maria, obrigado por ter vindo, aceito o nosso convite. Bom dia. Muito obrigada. Bom dia. Bom, como ele já antecipou a vocês, eu sou professora, estou professora, me aposento brevemente e aí vou poder me dedicar àquilo que eu sempre gostei, que é contar histórias e fazer teatro, né? Que há algum tempo isso já está na minha vida e eu não consigo separar, né? Então, o teatro sempre esteve presente, é uma paixão mesmo. Maria, como eu disse que o tema é cultura, mas antes de entrar propriamente no assunto, já que estamos aí falando de cultura e não tem como fugir um pouquinho dessa era que nós estamos vivendo, né? As redes sociais, internet, enfim, como você também é professora e leciona português, né? Eu acho que é bacana a gente estar falando sobre essa própria mutação da língua portuguesa, ou seja, dentro desse cenário, você como professora, como é que vê essa ferramenta, a internet, e no que isso auxilia ou prejudica na nossa linguagem? É um instrumento, eu vejo de uma maneira muito positiva. Não há como você negar a disponibilidade, as possibilidades que ela apresenta para você. E a língua é isso, a língua é viva, né? Ela sofre mudanças constantemente, como já sofreu no passado e vem sofrendo e sempre vai sofrer. Somos nós os usuários que mandamos na língua e nós vamos dando a direção que ela necessita para que a comunicação se efetive. Então, como professora, eu sempre peço ou dou orientações para o meu aluno que ele deve se adequar às condições de comunicação daquele momento, né? Se ele precisa construir um texto, que é uma notícia de jornal, ele tem que se adequar às características daquele gênero, daquela função, daquele objetivo, daquele texto. Então, a internet ela tem uma contramão, como tudo na história tem também, que é à medida que você se conecta com o mundo inteiro, você está sozinho ali, meio que isolado das pessoas, tem essa contramão, mas ela dá inúmeras possibilidades, né, de pesquisa. Você não pode ir ao Louvre, mas você pode ver pela internet. Você pode pesquisar, é um trabalho de resgate, de memória, que eu acho muito importante. É um instrumento, né, da nossa era, imprescindível, e não tem como voltar atrás, é em frente que se anda e a linguagem tem que caminhar ali com as necessidades do ser humano. Dentro do dia a dia, na sala de aula, né, como eu disse, lecionando na sua área, a escrita em si, porque a gente acaba usando aí uma linguagem, como você mesmo falou, é logicamente que a gente que faz, mas chega isso na sala de aula a atrapalhar um pouco mais o desenvolvimento do aluno ou não chega a interferir tanto assim? Sim, ela nos chega. Você pede uma produção textual, ele acaba usando uma linguagem internetês, então você tem que orientar, né? Há momentos em que você, dependendo da função, do objetivo da comunicação, você pode utilizá-la. E há momentos que é melhor você evitar, porque ela não faz parte daquele contexto. Então você tem que orientar constantemente, sim. O que acontece? Como é uma era de muito movimento, de muita rapidez e consumo o tempo todo, exige que a gente haja num tempo mínimo, a linguagem também se reduz, né? Então, muitas abreviaturas, ideias menos exploradas, quando, dependendo da função do texto, ela poderia ser mais ampla. Então, isso acontece sim, como redução de ideias, como redução de imagens representadas pela palavra. Mas é trabalho do professor, né, orientar para que isso se efetive, para que ele possa utilizar a linguagem a seu favor. Dentro do tema que nós propomos, que é a cultura, inclusive na segunda-feira da semana passada, nós estivemos aqui com o diretor do Departamento de Cultura da cidade de Porto Ferreira, o Marco Riolini, que falou sobre alguns projetos, né, que tem na questão da cultura. E nós sentimos, principalmente no interior ou fora do eixo Rio-São Paulo, que a relação com a cultura está assim, um pouco distante tanto da população, projetos, quer dizer, a gente sabe que existem vários
teatros, grupos, nós inclusive conversávamos, né, vindo até a cidade de Limeira, em relação a próprias igrejas, alguns grupos de teatros amadores, enfim, tem várias pessoas, várias ações, porém, o que falta para efetivamente nós sentirmos essa cultura mais próxima da gente? Falta o investimento efetivo mesmo na formação cultural desses grupos, né? Você vê, a dança, nós comentávamos isso, ela acaba sobrevivendo por si mesma, porque há um interesse das pessoas, talvez até do ponto de vista estético, né, do corpo. Então, a dança, as famílias acabam colocando desde muito cedo suas filhas, os seus filhos, esse preconceito, graças a Deus, está se acabando, mas existe um direcionamento para a dança, porque além de ser muito prazeroso, também favorece o corpo. Então, ela acaba que sobrevivendo, né? Você tem bastante profissionais, imagino que não seja menos árdua a batalha, né, de você achar um espaço para a dança. Mas para o teatro e para a música eu ainda acho muito deficiente, porque para a música você depende de instrumentos que são caros, né, não é qualquer um que pode adquirir qualquer instrumento, de um profissional que saiba orientar e dar uma técnica para cada pessoa interessada em música. E para o teatro não é diferente, né? Você pode ser apaixonado pela arte, mas você também precisa de técnicas, você também precisa conhecer a história do teatro, você também precisa de uma direção, aprender uma série de coisas, de instrumentos que te habilitem a fazer um bom trabalho em cena. Então, é muito importante. Isso falta. A formação cultural é deficitária. Acho que em todo o interior a gente encontra grupos assim, sempre há encontros com outros grupos, e a reclamação é sempre a mesma, né? Você tem, às vezes, até o espaço físico, mas não tem o apoio logístico, o apoio mesmo humano, muitas vezes. Fala, puxa vida, é um grupo amador, então o que te falta? Às vezes até muito pouco, é uma estrutura simples e marcenaria que uma prefeitura tem, né? É de um profissional que você possa trazer para orientar a interpretação, corpo e voz. Isso nós não contamos muito, não. Nós podemos dizer, né, inclusive o povo brasileiro, assim, ele tem uma facilidade muito grande de interpretação, pelo que a gente percebe no dia a dia, como a gente estava falando, em alguns grupos teatrais, de igrejas, de filantropias, enfim, tem assim. Mas o apoio efetivo de uma administração, parece que eles não veem, né, a cultura como uma ação que deveria estar aí dentro do nosso dia a dia. Seria isso, quer dizer, falta mesmo um pouco mais de investimento na parte administrativa, não só no governo do Estado, que o governo do Estado agora até abriu algumas ações, o governo federal, como incentivo à cultura, PROAC, enfim, alguns projetos, mas isso acaba não chegando nos municípios. Onde você vê que isso trava? A cultura em geral, ela não traz lucros imediatos e nem votos imediatos, não traz. Pelo contrário, a cultura, o acesso à cultura te deixa, eu acredito que ela te sensibiliza mais à crítica, você amplia sempre mais o olhar. Você pode ver que tem se investido muito em São Paulo, o CELS e algumas instituições que investem em bairros, em periferias, para resgatar, não gosto dessa palavra, mas para dar novas possibilidades àquelas crianças que vivem em periferia, porque a cultura sempre foi, a arte sempre foi uma maneira muito gostosa, muito sutil, né, de você ver o mundo sob outra ótica. Então, a cultura, ela sensibiliza mais a crítica. E será Seria né, conveniente, por exemplo, para a administração, né, ter pessoas mais alienadas? Seria esse? Eu acho que sim, a arte desperta, né? A arte desperta um outro ponto de vista da sociedade e de si mesmo. Então, eu acho que talvez exista um medo muito grande em investir no ser humano e no seu potencial de crítica, o que é uma besteira, né? Porque nós precisamos evoluir, nós precisamos ter pessoas à frente que nos representem, que tenham clareza
da atuação do ser humano no mundo, né? Nós precisamos mudar muita coisa, quer dizer, elas mudam por si mesmas, mas que caminho, sob que ótica, que direção é essa? Ô, Cândida, dentro desse contexto, nós tivemos aqui, inclusive, uma oportunidade de conversar com o Jajá Toledo, né, que é da cidade de Pirassununga, tem também um grupo de teatro, e na oportunidade nós falávamos de algumas ações, de algumas peças, e uma das peças que está sendo apresentada é o Clara Fila, né, que está sendo apresentado, e em conversa nós descobrimos, né, que essa peça foi escrita há praticamente 30 anos atrás, está muito atual. E o que nos deixa assim, muito satisfeitos, que quem escreveu a peça é você que escreveu essa peça há 30 anos, já vendo essa questão ambiental lá atrás. Quer dizer, deixa feliz por estar conversando com você e por estar fazendo sucesso essa peça. Por outro lado, uma ação que poderia ter acontecido lá, continua perdurando até os dias de hoje. Seria por aí ou estou errado de falar? É verdade. A Fada Clara Fila é, assim, uma filha muito querida, porque eu considero os meus textos, o texto de qualquer um, como um filho mesmo. Que quando você produz algo, né, principalmente para ser veiculado, para ser retomado por outras pessoas, ele não deixa de ser uma criação muito carinhosa sua. Então, a Fada Clara Fila, há 30 anos atrás, ela foi escrita justamente com esse propósito, né, ela tinha um caráter até didático, de elucidar melhor a preservação, mais consciência das questões ambientais. Infelizmente, né, isso eu falei para o Jajá, falei, eu fico feliz e ao mesmo tempo entristecida, porque ainda você precisa estar alertando, conscientizando, né, da importância que é a preservação ambiental. Mas, se de alguma forma ela contribui para as pessoas refletirem um pouco mais, eu também fico feliz. Gostaria que fosse diferente, que a gente estivesse pensando em outros textos, né? Mas ela ainda se faz presente. Por um lado é bom, porque se ela servir de contribuição, ótimo, né? E está aí, mas foi uma peça assim que a gente representou muito em praça, em teatros. Foi muito gostoso, desde a adolescência, né? Já fazia teatro, então a Fada Clara Fila é uma filha muito querida. E quando o Jajá resolveu apresentá-la novamente, eu me senti muito orgulhosa. E gostei muito da releitura que ele fez, né, atualizando muitas coisas. Foi muito bom. Eu sinto agradecida ao Jajá, porque a gente se sente honrado, né, quando uma obra sua é revitalizada. Foi muito bom. É gostoso, né? Bom, dentro do teatro ainda, né? Como você disse, quer dizer, já escreveu algumas peças, inclusive infantis, é contador de história, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho também dessa experiência, né? De contar história e aonde, né? Quais os municípios aí que tem uma abertura, parece que você participou de alguns encontros aqui também na nossa região. Mas tem uma peça que também está te seduzindo bastante, que vai ser talvez aí apresentada em setembro, né? Estão se preparando para isso. O que é essa peça e por que está te deixando assim bastante seduzida? Isso, sobre a participação em encontros, eu faço tudo que está ao meu alcance, porque gosto de pesquisar, gosto de estudar, não gosto de fazer nada sem que eu estude muito, sem que eu pesquise bastante. Por isso que a arte e a cultura ela te faz crescer, porque ela exige isso, né? Um olhar mais sensível, cuidadoso. E há pouco tempo estive em Santa Bárbara do Oeste, eles têm encontros regionais e nacionais de contadores de histórias muito enriquecedores. Então você volta de lá motivada, alimentada, né, para seguir adiante, porque as pedras são imensas, né? Então, quando você encontra com outros contadores, você se sente revitalizado. Então, isso é muito bom. E, atualmente, nós estamos ensaiando a peça Maria Peregrina, do Luiz Alberto de Abreu, uma peça difícil, é teatro narrativo, é uma linguagem desafiadora para nós, que mistura Brecht, o teatro no oriental. E Maria Peregrina está para estrear em setembro, né? E a gente pretende percorrer aí toda a região e nós estamos agregados ao projeto Ademar Guerra, que há 15 anos ele fomenta a cultura no interior justamente por falta desse apoio.
Então, ele nos dá orientadores, interpretação, voz, corpo. Eles são ótimos, o apoio que eles dão assim é maravilhoso, dá uma sustentação e uma segurança muito boa para a gente atuar. Esse final de semana mesmo nós recebemos o orientador de um currículo invejável, de uma vivência maravilhosa e nos ajudou muito, muito na orientação da encenação da peça. Bom, você falou do projeto Ademar Guerra, inclusive na semana passada, como eu disse, estávamos falando sobre os pontos MIS, né, que é o Museu de Imagem e Som, mas esses projetos, as cidades, né, do interior, de um modo assim, muito peculiar ali na nossa região, acabam não tomando conhecimento desses projetos. Né? Cai naquilo mesmo que a gente estava falando, falta, porque deve chegar isso numa administração. E o porquê que esses projetos acabam não chegando nesses grupos? Em Pirassununga tem alguns grupos que a gente sabe que existem aí, grupos de teatro, enfim, outros grupos que acabam não tomando nem conhecimento que existe um projeto que poderia dar um respaldo maior para a cultura. Exato. Olha, a exemplo do projeto Ademar Guerra, eles enviam todo início de ano a todas as prefeituras do interior a proposta, né? Se querem aderir, se querem participar, e eles oferecem esses orientadores aos grupos. Inclusive, eles pagam alimentação e transporte quando a prefeitura não aceita assumir esses encargos. Então, eles propõem, a proposta é enviada às prefeituras, aos secretários, e eles devolvem a resposta se querem ou não. Muitas vezes, essa proposta não chega aos grupos. Muitas vezes não chegam mesmo. Então, eles devolvem, não tem interesse, sem mesmo consultar os grupos locais. É o caso da minha cidade, né, de Pirassununga. Nós conhecemos o projeto Ademar por um amigo que já fazia em Rio Claro, o projeto nos apresentou, aí nós ficamos muito entusiasmados e realmente o pessoal do projeto Ademar, assim, fantástico. O apoio que eles nos dão, assim, técnico, e mesmo apoio moral, muitas vezes, né, você vai e encontra outros grupos, você está meio decadente. Não, a gente precisa continuar avante, que é o que a gente gosta de fazer, que é o que precisa ser feito, né, em nome da cultura, em nome da formação cultural. E muitas vezes essa proposta é devolvida, infelizmente, né, e os grupos nem tomam ciência disso. Maria, para a nossa região, né, você falou, lógico que ficou conhecendo por um amigo da cidade de Rio Claro, quer dizer, mas aí você teve, né, graças porque ele estava na Unesp, né? Essa oportunidade de encontrá-lo. Mas para nós ali, vamos, Pira, Porto, Leme, as nossas cidades da região, que conselho, né? É lógico que a gente vai, conselho fosse bom, a gente não dava, mas na sua visão, né, tanto como professora, como escritora de peças, enfim, para esses pequenos grupos, a quem recorrer, aonde buscar? Me parece que em Pirassununga vocês estão aí se organizando num grupo, que é o Grupo Atitude, né, ali em Pirassununga. Seria o caminho? O próprio grupo se unir para ir buscar esses recursos? Seria o caminho? Sim, eu acredito assim. Vamos ver o outro lado. Os grupos também não podem permanecer alienados e fechados, né? Eles precisam buscar, né, esse espaço. E um conselho assim, né? Uma sugestão que eu passo até para o meu grupo, e eu ajo assim também, é assistir a outros grupos, né? Que seja na sua cidade, se for possível ir para outra cidade, de vez em quando ir para São Paulo, se isso for possível. Porque quando você tem contato com outros grupos, você fica mais inteirado da situação, né? De quais projetos dão mais possibilidade de você levar avante o seu projeto, enfim, você precisa estar em contato e isso depende mesmo das pessoas do grupo, né? Você não precisa ficar, olha, nenhum político, nenhum secretário vai te procurar, vocês estão afim. Até acho que eles deveriam, mas não vão fazer isso, existem outras ocupações, então o grupo também tem, sim, que abrir e procurar os seus próprios caminhos. A internet te oferece aí, há muitos festivais acontecendo, então é bom você se inteirar desse processo e ir em busca, né? O contato com outros grupos,
assistir peças, né, que são referências para você, para o seu grupo, para você analisar, para você até comparar com o seu trabalho, o que é positivo, o que vocês têm de positivo, o que não tem, o que ainda falta. Então, acho que precisa de muita referência, precisa levantar mesmo, sabe, o bumbum da cadeira e a luta. Ou né? seja, atitude mesmo, Isso. essas atitudes. Bom, nós falamos logo no comecinho sobre a importância, né, dessa ferramenta, que é a internet, pesquisa, e você disse, né, nesse entendimento que, embora estejamos aí conectados com o mundo, estamos muito solitários, ou seja, vivemos numa solidão. Você está com todos ao mesmo tempo na sua casa, isolado, e a própria ferramenta lhe proporciona pontos, né, que estão acontecendo, enfim, em outras cidades, outros. Então, seria utilizar essa ferramenta tanto como pesquisa e, ao mesmo tempo, para sair dessa solidão, sair aí para o mundo e buscar, em loco, né, vivenciar essa experiência. É paradoxal, mas o mundo é paradoxal, tem que ser, né? né? A vida já é um paradoxo. Então, a gente tem que aproveitar o que ela tem de positivo, né, e o que ela tem de negativo, e ajustando e redirecionando, porque isso eu vejo até como professora, até na minha própria casa, né? Cada um tem o seu computador e quando você vê, você passa o final de semana, cada um diante de uma tela, né? Quando a gente poderia estar conversando, saindo, contando histórias, né? Contar histórias faz parte da construção da civilização humana, né? Está bem lá atrás, está bem no primitivo mesmo, quando o homem precisou sentar e contar a sua história, o que ele viu, até para preservar, para manter a memória viva. Então, contar histórias é muito importante e a gente precisa mesmo que haja muitos contadores. É que o grupo de Santa Bárbara faz como uma categoria assim, eles compartilham tudo que eles têm de bom, sem medo de que alguém, vão copiar a ideia. E eles dizem isso, que copiem. Quanto mais, melhor, né? Exato, porque cada contador tem o seu estilo, acha a sua essência, tem a sua relação com a história, né? Cada contador tem que buscar isso mesmo. Bom, ali em Pirassununga, né, como nós estamos conversando aqui com a professora literária, porque escreve aí várias peças, tem também o lado artístico de dirigir, porque não tem diretores, a peça e o próprio grupo acaba entre si se moldando, vamos dizer assim, para que o espetáculo possa acontecer ao agrado de todas as pessoas que estão presenciando. Mas ser contador de histórias acaba se tornando assim, não diria mais fácil, mas depende muito mais de você do que de um grupo, ou não? O contador de histórias, ele pode trabalhar mais independente, mais autônomo. Algumas coisas podem acontecer mais imediato do que dependendo de um grupo, seria isso? Eu tenho um grupo que chama Seres da Mala, né? CIA Contadores de Histórias, Seres da Mala. E eu digo que essa mala é muito democrática. Já entrou, ela é livre. Tanto entra como sai, contador à vontade. Desde que apresente o projeto, vamos contar, vamos juntos. E eu brinco que eu sou filha da pauta, eu gosto sempre de fazer um roteiro onde eu vou, e a gente sempre combina algumas coisas para que a história seja a protagonista e não a gente. A gente sempre coloca a história em primeiro plano. O que a gente pode servir a ela? O que eu tenho de voz, de instrumento, de material, de um acessório, até mesmo de um figurino, para que essa história ganhe o brilho que ela merece e que eu vá envolver o meu espectador naquela história. Então, é bacana isso, ela dá mais autonomia para você. Eu posso tanto ir sozinha como com alguns companheiros contar a história, e essa liberdade para mim é muito importante. Mas me orgulho muito do meu grupo, do Grupo Os Marias, chamado Os Marias. Nós atualmente somos 5, né? Almir, o Rafael, Luiz Alexandre, Milena e eu, né? Então, eu tanto atuo como ajudo a dirigir, mas todos nós compartilhamos essa direção. Então, de vez em quando um sai, dá uma olhada nessa cena para mim, como é que está o corpo, como é que está a voz. Então, a gente se auxilia muito. E temos também aí o suporte dos orientadores do projeto.
Então, dentro dessa funciona assim. literatura, o tempo está passando muito rápido, está acabando, tem tantos assuntos, inclusive, numa outra oportunidade, eu já quero de público aqui fazer um convite, a Maria vai vir para contar uma história. Ai, que que hoje nós ótimo. não nos preparamos, né? O tema seria mais a parte aí cultural, eu não vou que adorar. contar história não seja cultura, mas contar história para que você possa perceber, interagir. Eu acho que é bacana, é importante, a gente que tem a oportunidade de estar, né, em alguns lugares e vivenciar isso, acho que é fundamental, né, para o nosso dia a dia, ter essa oportunidade. Mas, infelizmente, o tempo também é curto, né? Não dá para a gente falar tudo o que gostaríamos. Então, eu quero já de público, fazer um convite para estar aqui novamente, para contar, sim, história, para poder proporcionar aos telespectadores essa experiência que vale a pena ir, de repente, numa praça ou debaixo de uma árvore, porque contar história em qualquer lugar se conta história. Mas dentro dessa toda essa temática, você já pensou em escrever também um livro para que isso fique registrado e sirva de ferramenta a outras pessoas ou não? Dentro desse contexto. Olha, você já escreveu peça, já escreveu roteiro, quer dizer, teria, né, uma capacidade muito grande para gerir isso num livro. Você pensou nisso ou não? Eu já pensei em organizar algumas histórias que eu escrevi, né? Fazer numa coletânea, organizar as histórias que eu escrevi. Mas eu sou tão encantada com a nossa literatura, com a literatura mundial, que eu sempre falo, mas que tipo de história que eu gosto? Eu conto histórias africanas, eu conto histórias tradicionais, eu tenho vários projetos orientais. Olha, eu sou apaixonada por todas, eu não consigo dizer, eu prefiro histórias afro, eu prefiro... Nossa, eu acho que eu me vejo assim como, nesse ponto de vista, como leitora do mundo, porque a nossa literatura é riquíssima, riquíssima, e eu ainda bebo muito da fonte da literatura existente já, né? Algumas histórias que eu escrevi advêm dessa leitura, né? Maria, a nossa literatura ainda está um pouco distante do poder aquisitivo de uma grande maioria. Você não acha? O que poderia fazer para... Algumas pessoas têm, mas hoje, embora a internet, como a gente disse, você pode pesquisar, inclusive, muitas coisas, mas para você ter a obra literária, hoje no Brasil, ainda é muito custoso. Olha, os livros continuam caros, mas é inegável que, pelo menos assim no estado, nós recebemos assim exemplares ótimos da literatura. Ainda falta uma ação de formação cultural, leitora, porque a escola tem muitos livros, tem muitos mesmo. A biblioteca da minha escola é maravilhosa e, imagina, é meu espaço preferido, né? Eu vivo perturbando a minha coordenadora, a minha direção, porque eu vivo emprestando livros. Mas eu ainda acho que falta assim, até como professora mesmo, ações culturais mais contundentes que levem o aluno a ter prazer e buscar espontaneamente esses livros. Eles existem, bibliotecas existem. Desperta na escola existe esse hábito, né? Essa vontade de ler. O livro ainda está, sim, ainda é caro, e ele é caro financeiramente, ele é caro na raridade, nesse momento. Mas esse momento raro ainda precisa ser despertado, porque as escolas têm muitos exemplares de livros, sim. Falta, assim, iniciativa de busca. Existem bibliotecas, né? Ainda falta visitação e vontade de querer ler. Então, a contação de histórias é um incentivo. Tocou, isso significa que o nosso tempo acabou. Quero te agradecer, desejar sucesso para você. Obrigado por ter aceito o nosso convite e partilhar conosco essa experiência. Eu agradeço. E Maria Peregrina vem aí. Se for possível, eu gostaria depois de divulgar. Com certeza a gente vai estar divulgando em setembro. Não perca Maria Peregrina. Um abraço a você, obrigado pelo carinho, pela audiência. Continuem ligados em nossa programação. Até o nosso próximo encontro. Tchau.